Você sabia que a relação entre pessoas que tiveram algum tipo de acidente, seja ele neurológico ou físico, pode interferir e muito na reabilitação de pessoas que passaram por algum tipo de trauma, ou neurológico ou físico, e a relação dessas pessoas com os seus familiares pode interferir muito, tanto positiva quanto negativamente, na reabilitação. E hoje, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. Pessoas que tiveram AVC ou qualquer um outro tipo de acidente e a relação com seus familiares e o que isso pode interferir na sua reabilitação, na sua recuperação. Ok? Se você já gostou do assunto, do tema do vídeo, já deixa seu like. Caso ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e fique comigo até o final do vídeo, porque vai lhe ajudar muito, pode ter certeza. Até porque, até o final do vídeo, muitas surpresas os aguardam, ok? E exatamente para falar sobre AVCistas ou vitimados por algum tipo de acidente, que eu vou receber especialmente uma pessoa hoje aqui no canal Continuar a Vida Após AVC, e que vai me ajudar a elucidar sobre essas questões de relacionamento, relação entre AVCistas e seus parentes. Daqui a pouco vocês vão conhecê-la e saber quem é e sobre o que nós vamos falar. Preste atenção até o final do vídeo, ok? E esse vídeo é recheado de polêmicas, assuntos importantes, tanto para pessoas acometidas por algum acidente, quanto para seus parentes. Vai começar agora, logo após a vinheta, ok? Roda a vinheta, por favor. Ela já deve estar, tô ouvindo passos, ela já deve estar chegando. Ó, chegou. Vamos lá. Eita. Será que é ela? Vamos ver se é. É ela. É ela. Chegou minha convidada. Oi! Olá! Tudo bom? Bem-vinda! Obrigada. Como é que o senhor tá? Graças a Deus, tudo bem. Coisa boa! Mas já tá aí, ó, firme e forte sozinho? Não é? Tem que ser, não é? Sim! Vou lhe acompanhando, vou seguindo. Bora lá. Ó, senta aqui do meu ladinho esquerdo. Sento sim. Porque sentando do meu lado, acometido pela AVC, tu me ajuda na questão da heminegligência ou negligência unilateral. Já passou. Uma Que nada, maratona. é emoção. Gente, calma, deixa eu te apresentar a minha convidada. Essa é a Graziane, minha sobrinha. Prazer. Irmã da minha afilhada, aliás, da minha comadre, que é mãe do meu, ó, emoção, que é mãe do meu afilhado, não é? Verdade. É muito parentesco. Ó o sotaque, ó o sotaque. Então, e aí, como é que foi a viagem? Mas muito boa. Super tranquila. Ó, extremamente. Primeira vez de avião, olha, por que Aham. que eu gosto de postar minhas viagens? Porque ajuda quem nunca viajou de avião, não é verdade, Graça? Sim, eu tava louca de medo da turbulência. Pavor. E eu não falei que quando estivesse meio que tremelicando,
E por Pensa que incrível... está passando por uma estrada com buracos. Com buraco. E por incrível que pareça, não tinha buraco nenhum. Ó, Não. ou seja, Foi bem tu se visível. preparou sem necessidade, mas foi bom, não foi? Bem Grata tranquilo. surpresa acabou acontecendo, né? Exato, exato. Uma pena que, pelo que eu saiba, tu não... Parece que tu não conseguiu ver o pôr do sol, não foi? Não, porque tava muito nublado quando eu Ah, ó, aquelas camadas densas vi. de nuvens. Nuvem, sim, Elas são parecia complicadas, fumaça. Aham. Do lado, assim, da janela do avião, parecia fumaça vindo, de tanta nuvem que tinha. E nessa hora não tremelicava demais? Muito pouco. Sério, olha. Muito pouco. Eu me preparei pro pior e acabou acontecendo o melhor. Ótimo, melhor dos mundos, não é? Exato, exato. Bem tranquilo, graças a Deus. Eu acho que a questão é essa, sempre que a gente se prepara pro pior e não acontece, aí tipo tu relaxa, Fica bem. não é? Reclina lá a poltrona, pronto. E só aproveita o visual. Exato. Até porque nós tivemos ainda vamos dizer assim, a preocupação de escolher um assento Sim, que fosse aquele bem confortável, conforto, não é? aham. E aí tu pudesse nem precisar despachar a tua Não, bagagem. foi tudo. Falando veio tudo nisso, comigo. lógico que eu me senti um paparazzi e a Grazi deve ter sentido Giliette, Chiclete, Chevette, Gillette, Mais ou menos. Suzette. Tava se sentindo quando chegou. Olha o que eu preparei para ela, ó, presta atenção aqui, ó. Essa é a chegada da Grazi lá no aeroporto. A chegada da Grazi pisando em solo paulista. Oi! Depois, olha. Mais o que eu levei? 45 anos. 42, Bem-vinda, Pra fazer o que fez bem-vinda. em 33. 33, já é uma evolução. Tipo, foi E olha antes. só, pessoal, que interessante. Quando eu fiz a minha primeira viagem aérea, em 1989, a Grazi estava fazendo 1 ano de idade. Olha, tanto que eu trouxe lá do Rio de Janeiro, da C&A, ó, vou fazer um merchan aqui, ó. Da C&A, uma jaqueta de Naira Stuff. Lembra disso, Grazi? Eu tinha 1 ano de jaqueta. idade. Ah, tu a mãe deu... guardou. Não foi... ela não chegou aí... o Lipe não chegou aí dar ela? Não chegou a usar, mas a mãe guardou e eu tinha ela por muito O Lipe é o tempo filho guardada. dela. Um Eu fofo, tinha guardado inteligente de tudo. a jaqueta que o senhor me deu, a jaqueta que o senhor me deu, o jogo de lençol Que de arco-íris. inclusive eu trouxe para São Paulo. Exato. Está na minha caminha auxiliar ali do quarto Do quarto de hóspedes. de hóspede. E tinha Embaixo a da tua toalha, cama. A toalha de ursinho. Olha com capuz. Aham. Meu Deus do céu, da Central Lar. Aquela lá também. Gente, olha, da anos época e eu anos trabalhava e na anos. Central, olha. Aham. Gente, mas essa questão, olha o quanto é importante, esse é o motivo do vídeo de hoje, o quanto é importante a boa relação entre pessoas que tiveram algum trauma neurológico, como é o meu caso, ou até mesmo físico, como pode de repente ser o caso seu ou de algum parente seu, e essa relação entre pessoas na família, o quanto isso pode contribuir ou até mesmo limitar na sua reabilitação ou recuperação. Não é verdade, Grazi? Com certeza, com certeza. O tio sempre foi uma pessoa extremamente querida pela nossa família, né? Então, quando ele morava lá em Torres, que a gente conseguia ir com mais frequência se visitar, era aquela coisa. Era o tio querido pra cá, tio querido pra lá. A gente ama o tio até hoje. Puxa sacos. Não! O tio, na verdade, é como o irmão mais velho, né, tio? Sempre Se foi for- tratado assim, Exato. tanto por ti, pela Cíntia. Exato, não é é? como um irmão mais velho. E a mãe também tem um carinho muito grande pelo tio, que é como se fosse A mãe Teleta. A mãe Teleta. Então a gente sempre teve esse carinho, esse carisma pelo tio como se fosse um irmão. Então não tem. Tipo gratificante ver como o senhor tá hoje. E como na época do AVC eu tava grávida, eu tava quase ganhando o Felipe. E ele tava se preparando até pra ir lá É me ver. mesmo, é verdade. Que eu ganhei o meu filho em janeiro e o tio sofreu o acidente em dezembro. Inclusive já passagens estava com a passagem compradas. comprada e com a locação do carro feita. Isso. Que seria a primeira vez que eu iria ir de
Porto Alegre a Sapucaia dirigindo. Dirigindo. Aliás, eu iria ir de Porto Alegre a Torres, porque eu queria estender, lógico, eu ia até a Torres. Exato. Dirigindo, que seria a primeira vez que eu farei isso. Isso. E acabei aí, não fazendo. E acabou não conseguindo fazer. E no dia até o pai e a Cíntia conseguiram vir ver ele antes da cirurgia e tudo mais. Mas em função de eu estar grávida, não consegui ver o tio e desde então, eu não me lembro se naquele ano a gente chegou a se ver ou não. Em 2012, eu acho que só no início do ano. 2012, o Caio nasceu em 2011, 2012 foi no aniversário de um aninho Que do foi Caio. exatamente no ano do AVC. Exato. Ele fez um ano em março de 12 e eu tive em dezembro. Isso, e eu acho que foi a última vez que a gente se viu. Foi. Então é bem preocupante a gente tá tão longe, né? E aí acabar tendo notícias assim mais por telefone, conversando com o Guga. E a gente sabe também que o Guga é bem preocupado, tudo, e tá Papo esse, atarefado. que daqui a pouco eu vou dar uma polemizada na nossa conversa, que eu vou voltar à tona esse início de conversa que a Grazi acabou de dar agora. Mas a questão é, estando fora, como você acha que está, aliás, como você não, eu tô falando como paulista, eu sou gaúcho, gente, como tu achas, sempre na segunda pessoa, do singular, não é? Como tu achas que está a minha reabilitação quase 10 anos de pós-AVC? Visto, acompanhando, né, da forma que a gente vem acompanhando ali, telefone, WhatsApp, graças a Deus hoje em dia tem WhatsApp, imagina antigamente que não existia, era tudo por carta, né, ficava um mês esperando a carta chegar. Pois é, então, hoje... até porque, como tu sabe, eu já estou me despedindo do Facebook, não é? Isso, o senhor me comentou. Até por questão de privacidade e tudo mais. Sim, não, já te falei, inclusive, já comentei todos os motivos pelos quais me abri para a Grazi, que eu estou me despedindo do Facebook, né? Aos poucos. Mas estou limitando, tanto que eu estou limitando, só que assim, ó, até o início lá, quando eu ainda usava com bastante frequência, eu recebia muitas queixas, vamos falar assim, de pessoas que sofreram AVC, tanto na minha página pessoal, quanto na minha página pessoal lá no Face, que se chama Continuar a Vida Depois de um Grande AVC. E também de um grupo específico, AVC Somos Todos Campeões, do qual eu sou administrador desse grupo. E lá tanto na página pessoal quanto no grupo, eu recebi, até então quando eu tinha muito uso, eu recebia muita queixa de pessoas que falavam, olha só. Capaz. Tipo assim, ó. Ai, mas a minha companheira, o meu parente, no geral, né? Uhum. O meu parente não se preocupa muito comigo. Tipo assim, ó, amigos me abandonaram depois do AVC. E o que tu acha disso? Qual que é a importância? Você como parente, qual que é a importância na tua concepção? Qual é a tua visão? O que tu acha que o parente pode ajudar? Mas isso principalmente você sendo da área, trabalhei por bastante tempo na área mais ou menos saúde, dentro da área da saúde, isso, não é? Isso, embora eu não seja médica nem profissional de equipe multidisciplinar, mas trabalhou na área ligada à saúde. Isso. O que você acha desse ponto? O que tu achas dessa ponto, questão? Né, tipo, como eu trabalhei em farmácia também por bastante tempo, a gente vê muito isso. Das pessoas chegar lá e ver que não tem um auxílio do parente, né? Às vezes até da pessoa mais próxima. Por vezes chegavam lá no balcão querendo conversar, querendo atenção, porque em casa não tinham isso. Isso é muito ruim, porque a pessoa, principalmente quando passa por uma situação, nem no caso de um AVC, principalmente, que a pessoa fica mais debilitada, a pessoa precisa de uma assistência, precisa de mais paciência, porque o início é muito desafiador. Eu que eu diga. Mas com certeza, imagina, o senhor ficou ainda acamado por bastante tempo e depois...
3 meses em coma induzido. Isso. Ou seja, 90 dias direto. Aí o senhor, Morto. o senhor Dado como imagina morto. que assim, Ou que possivelmente ficaria em estado vegetativo pro resto da vida. exato. Aí imagina, graças a Deus o senhor acordou. Pois é. Mas esse acordar demanda aquela preocupação com a reabilitação. A pessoa tá numa situação de sentimento muito frágil. Nossa, tinha que ver o quanto eu chorava quando o Gustavo ia me visitar no hospital. Exato, justamente. Mas era chegar, oi Gu, oi Eva. E, Pronto. nossa, abri o bocão a chorar. Porque, assim, tio, imagina, o senhor sempre foi uma pessoa extremamente autônoma. E totalmente. Bom, É uma olha aí. pessoa que, tipo assim, fazia de tudo por si. Não gostava de depender dos outros. Isso eu me lembro como se fosse hoje. O senhor E do sempre- nada, numa fração de segundos, passei a depender 100% de outras pessoas. Exatamente, exatamente. Então eu acho que assim, o foco maior nessa parte do familiar é ter a paciência. E essa questão que eu estava comentando antes, sobre paciência, fala para nós e para o pessoal que está nos assistindo, o quanto é importante, como é importante ter paciência em casos como dos que a gente vem desenvolvendo desde o início do vídeo. Claro, claro. Por trabalhar em farmácia há bastante tempo, então assim, não sou formada em farmacêutico, mas eu tinha sempre uma vontade, e isso me instigou uma vontade grande, eu não cheguei a concretizar, de fazer psicologia, porque a gente via a necessidade de muitas pessoas, porque o que acontece, né, com uma pessoa quando ela está passando por alguma situação? Seja uma situação física, né, alguma debilidade física, seja algum transtorno psicológico, que a pessoa está numa depressão. Até mesmo, de repente, algum tipo de problema familiar, em casa mesmo, e de repente não sente abertura para conversar ou se abrir em casa com algum parente. Justamente pelo fato de não ter o amparo. A pessoa não tem aquele amparo em casa, não se sente confortável em conversar com as pessoas que estão do próprio lado, por não ser bem compreendida. Olha a importância, pessoal, de ver a questão olha a importância do relacionamento familiar. Relacionamento entre pessoas, né? Seja um esposo, companheiro, companheira, um filho, uma filha, qualquer pessoa, um amigo qualquer irmãos. tipo de relação, de relacionamento. Olha a importância disso, não é, Graça? Mas com certeza. Então a gente vê a necessidade que a pessoa tem de conversar, de ter aquele amparo, aquele carinho. Porque por vezes o pessoal chegava para fazer compras lá na farmácia, mas na verdade o que eles queriam não era comprar. Eles queriam conversar, se abrirem. Eles se sentiam aquele conforto em falar com a gente, aquela atenção. Na verdade, estavam em busca de um remédio, não um medicamento, entre aspas. Exato. Não medicamento, remédio. Algo psicológico. Mas sim um medicamento Exato, exato. Então, isso para nós também é muito gratificante, em poder ajudar a pessoa, né? Porque daí tu acaba auxiliando de duas formas. A pessoa foi e encontrou o que queria e a pessoa se sentiu confortável e saiu de lá mais aliviada. E da mesma forma é com os nossos parentes em casa também. Muitas vezes estão passando por alguma situação e a gente não sabe como conduzir, a gente não sabe como agir. Tema esse totalmente ligado à questão da paciência, na verdade. Exato, exato. Então, olha enquanto é importante ter paciência nesses casos que estamos comentando desde o início do vídeo. É muito importante, a pesquisa, isso que o tio vem fazendo com os vídeos, não é só importante para quem passou pelo AVC, mas isso é muito importante para os familiares que estão auxiliando a pessoa que passou pelo AVC, porque a pessoa com AVC, ela tá com uma comorbidade, ela tá com uma dificuldade, ela tá tentando se reabilitar, exato, mas quem tá na volta tem que entender que a pessoa não quer estar daquele jeito. Quem tá na volta é engraçado, bem expressão totalmente gaúcha. Mas quem tá na volta da pessoa tem que entender que ela não quer estar daquele jeito. Não foi por opção dela que aconteceu a situação do AVC. Não é por causa que ela quis ter um problema para ficar daquela maneira. Foi um acidente, não é? Exato.
Inesperado. Algo inesperado. É diferente do coitadismo. Isso, inclusive, ó, agora vamos entrar numa fase mais, vamos chamar de mais polêmica da nossa conversa. E a questão do coitadismo? É diferente. Ah, tu não tem pena de mim. Porque Eu tô assim, aqui, dodói. Isso aí. O conformismo nada mais é do que o quê? A pessoa, o coitadismo, aliás, desculpa, é o conformismo. Eu tô passando por uma situação difícil e eu me conformo em estar daquele jeito e as pessoas têm que sentir pena de mim. Não, não é assim que funciona. A pessoa, ela pode estar passando por uma situação difícil, mas acima de tudo é a pessoa Ao meu ver, que muito tem que se pelo ajudar. contrário, claro. Então, tipo assim, Tem que partir dela. exato. Se o tio, por exemplo, passou por tudo isso, mas se o senhor não quisesse se ajudar, o senhor talvez não teria nem saído lá do coma. Claro. Porque desde lá o senhor já tem a vontade de lutar pela sua vida. Aí, passou, acordou, tudo. Se houvesse coitadismo, o senhor não tinha se reabilitado e não estava do jeito que É a tá questão hoje. do Conformismo. conformismo, né? Tipo, A situação do... Ai, como se fala? Vou ficar na minha zona de conforto. zona de conforto, exato. Então, eu vejo o coitadismo nisso. A pessoa se conforma, Se acomoda. se acomoda. É. Tipo assim, eu tô do jeito Ah, que eu tô não aqui, vou tá fazer bom, mais nada. Se porventura precisar de alguém, ela tem a obrigação. Não tem obrigação não. Ela ajuda se quiser, mas tem que partir da gente, não é verdade? Claro. Então, Ela ajuda se ela achar que você merece, exato. que está fazendo por merecer, não é? Questão do merecimento. Exato. Então, tipo, é um assunto bem complexo. Polêmico, não é? Polêmico também, porque muita gente age dessa forma. Mas também tem aquela situação do a pessoa não conseguir sair do fundo do poço, do buraco onde ela tá, porque às vezes entra não só a doença, mas entra uma depressão tão grande na pessoa, tipo assim, eu não era assim, olha o jeito que eu tô. E a pessoa começa a ficar naquela zona de pensamentos negativos e não consegue sair dali. É aí onde eu acho, particularmente, aí é uma visão própria, né? É a questão da sensibilidade Sim. de quem está perto, seja parente, amigo, cuidador, companheiro, companheira. Tudo, exato. Qualquer pessoa que esteja no meio da relação, na relação Exato. entre AVCista ou quem teve uma lesão neurológica ou física. Isso aí, porque aí tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender que a pessoa tá passando por uma situação, aquilo vai ser passageiro, vai, e quanto mais ajuda tiver, mais rápido a pessoa sai daquela situação. Tanto de uma quanto de outra pessoa. Outra, com certeza, sim. Mais da pessoa que está ao lado, porque nesse momento, na cabeça da pessoa que teve o AVC, que teve o problema em si, a vontade, eu acredito que seja de morrer. Tipo, não quero ficar nessa situação. Então, olha o assunto polêmico. Muitas pessoas já pensaram, Grazi, em suicídio. Exatamente. Particularmente, agora coisa que tu não sabe, eu inclusive. Olha aí. Olha só, tanto que tu sabe que eu moro num prédio e num apartamento que consideravelmente tem uma certa altura. Sim. Agora, olha só, pessoal, isso eu nunca falei antes aqui em vídeos, viu? Mas quando eu comecei a andar, quando eu larguei a bengala, eu senti várias vezes vontade de ir até a janela, por já estar autônomo. Olha o perigo de não ter uma cabeça bem equilibrada. Não. É aquilo que a por gente já diz estar lá... autônomo, ir até a janela, olha, eu vou abrir agora. Agora eu tenho condição de me libertar de toda essa situação. Olha só. Então, se não tiver uma cabeça boa, a pessoa equilibrada, fazendo... trocando os pés pelas mãos. Exato. É como a gente vinha dizendo, cabeça vazia, oficina escritório do bichinho Tibinga, lá. que é como se fala o capiroto o aqui, capiroto. Tibinga lá. Então, a pessoa acaba olha realmente... Olha só, gente, olha, tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Exato. Uma pessoa em estado de depressão já tem esse sentimento. Aí o senhor Claro. imagina uma pessoa que está passando por uma debilidade,
de certa forma se encontra num estágio depressivo, por ter declínio e tudo, de nunca ter dependido de ninguém, de ter que ter alguém sempre do lado, não poder mais fazer basicamente nada sem ter um auxílio, né? Faz algumas coisas, tudo, mas na maioria das vezes tem que ter alguém junto. Então, isso é muito importante, ter esse amparo. Não só por profissionais, porque o profissional psicólogo, o profissional psiquiatra, que o psiquiatra vai ajudar só com medicamento. O profissional da equipe multidisciplinar, exato, não é? Exato. Claro, vai ter o fisioterapeuta, vai ter a pessoa lá do Pilates, vai ter a pessoa da hidro, da academia, mas essas pessoas são profissionais. E nessas horas a pessoa quer um carinho, um amor, um colo de um familiar. Aquela situação assim de amparo, se sentir amparado, se sentir amado, se sentir assim, eu tenho para onde correr. Então isso é muito importante. Tanto que, não querendo te interromper, mas interrompendo. Não, capaz. A Grazi chegou no sábado, 7 horas, à noite, 7 não é? da noite, isso. Então não deu muito para passear, lógico, com ela, né? Tema esse que ontem, na terça-feira, já meio que resolvemos, por quê? Olha o quanto é bom estar já autônomo e ter a vontade de se reabilitar, de sair da situação, não é? Fomos passear na Avenida Paulista, olha, fui guia turístico da minha sobrinha, olha, não é legal? Só que tem a questão do carinho também, não é? Tanto que no dia após tu ter chegado, nós fomos a um restaurante tailandês, muito famoso em São Paulo, comemos, olha, muito tô bom, salivando, não é? Como aquele foi o nome peixe do prato? na... Aquele peixe, olha, danado de bom. Bah, ficou na história, eu não me recordo o nome do prato, porque era um nome diferente. Nossa, mas eu salmão... nunca esqueço, porque é de tão gostoso, né? Muito bom. Salmão ao molho teriyaki, gente do céu. Mas olha só, lógico, eu registrei também esse momento, né? Até porque é questão do carinho e tudo mais, né? Então é bom essa coisa que a Grazi falou de carinho, de afagar, coisas assim. A gente também tem que tratar bem e expor esse carinho, não é? Olha só o que eu fiz para ela aqui, ó. Grazi, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de reabilitação. Ok. Tu estando fora, não acompanha diretamente a minha reabilitação, né? Mas agora, já que tu estás aqui desde sábado, a Grazi vai passar uma semana aqui. Então, chegou no sábado passado e vai embora no próximo sábado. Enquanto meu companheiro, Gustavo, está em viagem de trabalho lá na Europa. Não é, Grazi? Sim, sim. O que como tu tem encarado essa questão da minha reabilitação, agora estando próximo, aqui presente, né? Pois bem, então assim, eu acredito que seja da mesma situação de que a gente tá do lado, a gente parece que não acompanha tanto, né? Não é que não acompanha tanto, a gente demora um pouco mais para perceber o quanto a pessoa evoluiu do que estando fora, porque a gente vai vendo por parcelas. Então, eu vi o senhor lá em novembro, como o senhor estava bem debilitado, com a fala bem enrolada. Ainda enrolada, meio pastosa, sem muita força, não é? Exato. Porque naquela época eu ainda estava fazendo fono, não estava? Sim. Tratamento que eu fiz por 1 ano. Para conseguir falar, tipo, ter uma dicção dicção boa. Voltar a ter boa. força, isso. Exato. Então, tipo assim, parece que a gente nota uma evolução muito maior estando longe. Porque a gente se conversa no WhatsApp, mas até em virtude do trabalho e tudo que a gente tem, às vezes a gente não consegue conversar tão seguido. E aí quando a gente vai falar, parece que a evolução já ocorreu muito mais rápido, né? Nossa, já tá falando bem. Mais ou menos, comparando, a grosso modo falando, comparando com a evolução de uma criança, não é? Exato. A gente que tá do lado não percebe. Quem fica longe, nossa, o tamanho que já tá. A mesma coisa é tipo o Lipe. Isso. Eu só vejo Aí que ele cresceu quando eu vou comprar roupa. Lá em 2013, quando eu fui lá, que eu conheci, na verdade, não é? Porque ele nasceu em 2013. Ele nasceu no início de 2013. 5 de janeiro de 13. Isso. Mas quando o senhor foi lá, ele já estava quase com 1 ano. Então, pois é. Quase com 1 ano. ano. E agora já tá um rapagão. Quase do tamanho da mãe. Não precisa muito, né?
Mas o tio é a mesma coisa. Porque assim, ó, quando o senhor foi lá, o senhor para falar tinha mais dificuldade, não conseguia se expressar ainda muito bem, cansava bastante para falar. Qualquer movimento que ia fazer cansava Arfava. muito. Aham. E aí vai passando o tempo, quando o senhor vai lá visitar a gente, sempre tem uma novidade. Ou já tá com um movimento a mais, a fala nem se fala, né? Hoje, tipo, tá falando super perfeito. Vê se Tanto ainda... que, acho que os vídeos aqui no canal estão aqui para provar. Quem me acompanha deve estar percebendo também essa evolução, A não é? evolução, exato. Inclusive tu. Mas com certeza, precisa de bem menos tempo para se recuperar, para falar. Claro. Coisa que antes falava um pouquinho, já tinha que dar aquela pausa para recuperar e falar. Agora já respiro Durante a fala. sou um papagaio. Normal. É de família. Normal. O andar, o senhor antes precisava muito mais de apoio para caminhar. Isso. Né? O braço que o senhor já consegue levantar, baixar. Abraçar, exato. Ó. Aí, ó, já tá abraçando normal. Ó, dá pra dar uma puxadinha. Eita, ó. Coisinha, ó. Quem ama cuida, não é verdade? Verdade. E coisa que antes com muito mais dificuldade. O seu braço mesmo, o senhor ficava... Era como se estivesse fazendo uma academia. Porque chegava a saltar a veia. Ai, de tanto esforço que fazia. De tanto esforço que fazia nas primeiras vezes. Isso eu lembro num dos aniversários que o senhor passou com nós lá. No que a gente foi no Bonaparte até. O senhor fez alguns movimentos. 40... Ixi, tu fala baixinho. 49. E lá o senhor ficava no vermelhão, a veia do pescoço saltava, mas ele levantava o braço. Hoje não. Olha, tanto esforço que precisava, não é? Exato, agora com a maior naturalidade foi ali, claro, tem esforço? Tem esforço, mas já bem menos do que antes. Tanto que fomos ao mercado, sim, caminhando lá sul, direitinho, fui e voltei lá durante as compras, tudo, e agora caminhando também. direto. Lógico, lá no mercado, muito mais tranquilo, né? Porque diferente das ruas aqui em São Paulo, que é tudo um sobe e desce, uma pirambeira só, não é? Mas lá caminhei super tranquilo. Super tranquilo. Do estacionamento ali que a gente foi de carro, mas do estacionamento de dentro até toda a parte do mercado, as compras, tudo lá. Super sossegado, não foi? Super tranquilo. E não quis ajuda, né? Não queria ninguém do lado. Ah, não gosto. Larga eu, deixa eu quieto. Ó, quem conhece tá aí pra falar, ó. Sabe muito bem como eu sou. Não, isso é verdade. Mas eu acho que é a noto... questão da determinação, né? Exato. Até porque lá embaixo, acho que foi no domingo. Que a gente foi ao mercado? Foi. Ah, que daí na volta nós sentamos. Isso aí. E eu te comentei sobre uma queda feia que eu levei, não foi? Foi que o senhor foi tentar fazer sozinho, algo que o fisioterapeuta tinha lhe passado. E o senhor tava com tanta vontade, achou que já conseguia. Porque também tem aquela coisa, né, tio? O cérebro pensa, mas às vezes o corpo não acompanha. Não responde o que o cérebro pensou. Exato. E isso tem muito a ver com a pessoa de mais idade. Claro. As pessoas acham que vão se manter nova pro resto da vida, né? Então, tipo assim, quer fazer, o cérebro diz, tu vai, mas o corpo não acompanha. E aconteceu o mesmo com o senhor. Seu cérebro falou, vai que tu vai conseguir, mas o corpo não foi. E lembra como comentamos anteriormente? A nossa evolução é basicamente como a de uma criança, né? Exato. Por exemplo, quando o Felipe era bebê, era pequeno, ele caía, não caía? Claro, cai até hoje. Então, cai até hoje, né? Já tá um rapagão. Mas a Grazi, como mãe, lógico, sabia a condução, como tinha que ser a conduta dela, né? Então é aquela coisa, cai, levanta e vai aprender com a queda. Exato. E foi o que aconteceu comigo. Se aprende. Exato, é errando que Tanto se aprende. que a queda, no caso da minha queda que eu te comentei, foi tão grande que tive que ir para o hospital, fazer raio-x para ver se não teve fratura, coisa do tipo. É que a preocupação daí é um pouco maior, porque também tem a fragilidade do óssea, né? Tipo, lógico. A criança, o detalhe da gente falar, né? Ah, não foi a primeira, não vai ser a última, é porque a gente sabe que tem uma resistência maior. No caso com o senhor, fica a preocupação por causa de deficiência de vitamina e daqui a pouco tá com uma fragilidade maior
E uma queda simples pode se tornar também algo grave, né? Algo grande. Então tem essa preocupação também. Mas a evolução é a mesma evolução de uma criança. Tipo, começa a dar os primeiros passos, começa a ver que tá conseguindo fazer e sempre quer ir além. Sempre quer ir se desafiando. Isso que é o que acontece comigo. Exato. Agora, voltando ao assunto evolução como de criança, por exemplo. A criança, por exemplo, quando ela come alguma coisa que de repente poderia, entre aspas, passar mal, é aquela coisa de criar anticorpos, não é? Sim. Para ela criar anticorpos, ela tem que provar, não é? Ah, com certeza. E isso vai, tipo, desde comer terra, desde... Isso, areia, isso mesmo. Exato, tá lá quando vê, já tá com a coisa na boca, não tem muito o que fazer. E é Se afogando como se estivesse comendo farinha. Exato. Comido, aliás, farinha. Exato. E é segundos, quando vê já foi. Quando vê já foi. Mas o Lipe, tipo, por exemplo, uma situação bem engraçada, o Lipe ficou em escolinha por bastante tempo e vivia sempre ruim. Sempre com crise de rinite, gripadinho e tudo mais. Quando ele começou a ficar lá com o pai, que daí o pai largava ele um pouco mais à vontade, de brincar no chão, de, tipo, se sujar mesmo, ele parou de adoecer. Ó, aquela coisa de criar anticorpos. A vitamina S, que é a vitamina sujeira. A vitamina que faltava, a vitamina S. Então, tipo... Essa vitamina eu não conhecia. Não conhecia. Agora eu entendo tanto de saúde, mas dessa ainda eu não tinha ouvido falar. Essa daí o Ministério da Saúde não liberou ainda, tio. Tá explicado. Entendi por que eu não sabia. É a vitamina S que a gente chama. E com aquilo ali ele parou. Hoje pro Felipe fica ruim só se realmente for algo for crítico, assim, só se for uma gripe, alguma coisa, mas a rinite, claro, mudança de temperatura para nós lá no sul é coisa de louco. É complicado, né? Porque é meio que do próprio habitat. Exato, é corriqueiro. É difícil quem não tem. Sim. É difícil quem não tem. Gaúcho que não tem rinite é algo raro, é espécie em extinção. Não é gaúcho. Não, é espécie em extinção. Mas é que nem o senhor falou, tem que ter aquela coisa do criar a resistência, do criar a imunidade, e com o exercício é a mesma coisa, com o fato da atividade. Claro. Se tu não te desafiar, tu nunca vai ir além, tu sempre vai ficar no estagnado. Então sempre tem que ir tentando fazer algo mais para conseguir ter um resultado melhor também, né? E que bom que tem pessoas que acabam servindo de espelho pra gente, não é verdade? Sim, com certeza. Deixa eu até te comentar um fato, olha que legal. Eu fiquei super, mas mega feliz. E o meu médico pessoal também. Olha só como é que pode. O meu médico clínico geral, médico pessoal já de confiança de muitos anos. Evair, eu estou atendendo uma paciente que teve um AVC e ela está tendo um problema, ela se abre para mim, eu vou falar, porque eu acho que tu vai poder me ajudar nesse sentido. Sim. Ela está extremamente revoltada, porque não aceita a doença, não aceita a limitação, porque ontem ela não era assim. É aquilo que aconteceu comigo, que estamos falando sobre questão de autonomia do idoso, principalmente o homem, não é? Sim. Então nem se fala, não é? A gente não aceitar o fato do ocorrido, do acontecido. Exato. Então o médico, doutor, não precisa falar o nome dele, mas ele está me vendo agora, com certeza ele vai lembrar desse fato. Aí ele pegou e falou assim, Evair, eu posso fazer o seguinte? Eu posso te ajudar? Aliás, tu pode me ajudar? Eu disse, lógico, agora, faz o seguinte, indica meu canal para ela, se porventura tu quer ajudá-la, eu também vou ter o maior prazer disso. Com certeza, que é o intuito do canal. Eu vou me sentir muito bem com nesse ponto. Claro. Faz o seguinte, fulano, indica meu canal para ela, pede para ela se inscrever, acompanhar minha evolução, as minhas quedas e as minhas vitórias, tudo mais. E daqui a pouco
ela vai parar com toda essa questão da revolta. O que aconteceu? Alguns dias atrás, o Jonas, que nunca falta o meu cuidador, que inclusive está aqui nos filmando. Ele teve um problema estomacal lá, e não de intestino, passou mal. Não pôde vir exatamente no dia da consulta com o médico, e que acabou acontecendo de forma virtual. Ai, que legal. Aí, olha a felicidade minha e do meu médico. E vai, lembra da fulana de tal? Aquela que eu te falei do AVC, tudo que indicou o canal? Veio aqui numa consulta presencial. O que ela vinha fazendo, sempre de cadeira de roda. Olha só, pessoal, a vontade de uma pessoa querer dar a volta por cima de tudo, né? Evair, olha o que aconteceu. Veio caminhando. Olha aí. Sem bengala, né? Gente, eu fiquei tão emocionado. E o médico, então, eles falam, qual chorou quando falou isso? Inclusive, a gente conversou por vídeo. Era como se estivesse falando pessoalmente, né? Imagina a minha satisfação. Com certeza. Agora, é o que acontece, não é? Vontade de ajudar a gente tem. Só que a gente não vai ajudar quem não quer ser ajudado, não é? Portanto, se você faz a sua parte, eu faço a minha. E juntos, a união faz a força, não é verdade? Com certeza, com certeza. E é um ponto bem importante. A gente ajuda. Mas se a pessoa não quiser, não há Cristo, flui. Não adianta. Não flui, não adianta. A pessoa não consegue ter uma evolução boa, não vai pra frente. Tem que partir da pessoa. Tem a mais interessada, com não é? Com certeza, com certeza. É isso aí mesmo. Portanto, a questão da relação é a seguinte. O meu parente, isso é muito importante que eu vou falar agora, viu? O meu parente, sendo a Grazi, ou Gustavo, meu companheiro, ou minha irmã, mãe dela, ou irmã dela, minha comadre, ou meu afilhado, que pode, de repente, já tá na idade de me ajudar, não é? Já, com certeza. Inclusive, o Caio, uma vez, ele fez o papel de fisioterapeuta meu, tu não sabe? Querido, não sabia desse fato, sabia? E eu acho que estava guardando um momento oportuno para falar sobre isso. Olha o que o Caio falou para mim. Isso ele tinha o quê? 7 anos de idade. 6 para 7. Dindo, faz o seguinte. Faz o seguinte, Quer voltar a mexer o braço? Faz o seguinte, Cruza os dedos. Cruza a mão assim, Cruza. A mão esquerda, a mão canhota, como ele falou, pode não querer ajudar. Mas bota força na outra que o senhor tem, que tá boa, vamos dizer assim, que ele falou, né? Sim. E estica, faz assim, Viu aí, E... Gente, olha só. E já dá uma boa de uma ajuda, né, tio? Já dá uma mobilidade. Desde aquela época, eu percebo que, e eu faço sempre, né? E começou lá, o braço a voltar a mexer. A voltar a mexer. Isso aí. É a questão que eu sempre estou comentando. A seguinte, se a gente não quiser, não adianta, não há Cristo que faça melhorar. O seu parente quer, acabei de falar sobre isso, né? Você quer, ótimo, mas se você não dá o primeiro passo, o passo inicial, não adianta. Então a vontade tem, o querer se reabilitar tem que partir da gente. Então existe a relação que pode ser extremamente positiva, saudável e importante, desde que ambas as partes queiram. Não é verdade? Verdade. Grazi, muito obrigado pela participação aqui no Continuar a Vida Após a AVC. E certamente ajudou a mim e com certeza a todas as pessoas que têm algum tipo de, vamos dizer assim, desconforto com relação a si próprio ou com relação, de repente, pensando que o parente
não está dando muita bola para ele ou para a reabilitação dele. Muito pelo contrário, viu, pessoal? Todo mundo quer, mas basta que todos queiram se ajudar. Verdade. Portanto, tem que partir de você. Tanto paciente quanto amigo, parente, cuidador, todo mundo. Verdade. Todo mundo. Cada um tem que fazer a sua parte, não é? Com certeza, com certeza. E no mais, querendo se ajudar, eu quero ajudar também, ok? Beleza? Beleza. Até a próxima! Beijo! Tchau, tchau! Tchau!